O erro de mentalidade que destrói a prosperidade de líderes nas empresas. Você já percebeu que existem líderes extremamente inteligentes, competentes, dedicados, que trabalham mais do que todos ao redor deles, mas continuam enfrentando dificuldades financeiras, conflitos constantes, estresse e uma sensação permanente de que a prosperidade está sempre um passo à frente? E, ao mesmo tempo, existem outros líderes que parecem atrair oportunidades, conexões, crescimento e resultados com muito mais facilidade? Será que a diferença está apenas no mercado? Será que está apenas na economia? Será que está na sorte? Ou será que existe um erro invisível de mentalidade que está destruindo silenciosamente a prosperidade de milhares de líderes sem que eles sequer percebam? Hoje vamos falar sobre um dos maiores sabotadores da prosperidade nas empresas. Um erro tão comum que está presente em pequenas empresas, grandes corporações e até mesmo em organizações bilionárias. E o mais impressionante, talvez você esteja cometendo esse erro neste exato momento. Se você permanecer comigo até o final desse vídeo, poderá enxergar sua carreira, sua liderança e seus resultados sob uma perspectiva completamente diferente. Porque prosperidade não começa na conta bancária, prosperidade começa na mente. E é justamente aí que muitos líderes estão perdendo o jogo. Tópico 1. O verdadeiro inimigo da prosperidade não está fora de você. O erro da mentalidade que destrói a prosperidade de líderes nas empresas é acreditar que prosperidade é consequência exclusiva das circunstâncias externas. Parece simples, mas essa crença é extremamente perigosa. Muitos líderes acordam todos os dias acreditando que seus resultados dependem principalmente da economia, do mercado, dos concorrentes, dos clientes, da equipe, da política e das condições do setor. É claro que todos esses fatores possuem influência, mas eles não explicam tudo. Se explicassem, todas as empresas do mesmo segmento teriam os mesmos resultados. E sabemos que não é isso que acontece. Enquanto algumas organizações prosperam durante crises, outras entram em colapso. Enquanto alguns profissionais crescem durante períodos de instabilidade, outros permanecem paralisados. A resposta é: o que explica essa diferença? A resposta está na forma como cada pessoa interpreta a realidade. Durante uma entrevista, perguntaram ao empresário investidor Warren Buffett como ele conseguia permanecer tão tranquilo em momentos de crise. A resposta foi simples. Ele disse que crises mudam os preços dos ativos, mas não mudam necessariamente o valor real das oportunidades. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico, ele procura enxergar possibilidades. Perceba a diferença. A maioria olha para o problema. Poucos procuram a oportunidade escondida dentro do problema. Essa mudança de perspectiva parece pequena, mas produz resultados gigantescos ao longo dos anos. Nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Um líder recebe uma notícia difícil, um cliente importante cancela um contrato, um projeto fracassa, um colaborador estratégico pede demissão. A pergunta que define o futuro desse líder é simples: o que isso significa? Se ele interpretar o evento como prova de fracasso, começará a agir a partir do medo, e decisões tomadas pelo medo raramente produzem prosperidade. Mas se interpretar o mesmo evento como uma oportunidade de aprendizado, adaptação e crescimento, começará a agir a partir da confiança. E é justamente aí que a prosperidade encontra espaço para florescer. Porque prosperidade não é apenas o que acontece com você. Prosperidade é, principalmente, a forma como você responde ao que acontece com você. E essa distinção muda absolutamente tudo. Tópico 2. A mentalidade de escassez que aprisiona líderes de alto potencial. Existe uma razão pela qual alguns líderes trabalham cada vez mais, assumem mais responsabilidades, sacrificam finais de semana, acumulam conhecimento e ainda assim sentem que a prosperidade nunca chega na velocidade que deveria. O problema não está na quantidade de esforço.
problema está na mentalidade por trás desse esforço. Muitos líderes possuem um enorme potencial, mas operam diariamente a partir da escassez. E a escassez nem sempre aparece de forma óbvia. Ela não se manifesta apenas quando alguém diz que não tem dinheiro. Na verdade, ela costuma se esconder atrás de comportamentos que parecem normais e até mesmo profissionais. A escassez aparece quando um líder acredita que precisa controlar tudo sozinho, quando sente dificuldade para delegar, quando acredita que ninguém fará as coisas tão bem quanto ele, quando trabalha excessivamente porque tem medo de perder espaço, quando evita investir em desenvolvimento por receio de não ter retorno, quando enxerga o sucesso dos outros como uma ameaça em vez de uma inspiração. A escassez faz com que o líder enxergue o mundo como uma disputa permanente por recursos limitados. É como se existisse um único pedaço de bolo sobre a mesa. Se alguém pegar uma fatia maior, sobra menos para todos os outros. Mas a prosperidade funciona de maneira diferente. Prosperidade é expansão, prosperidade é criação de valor, prosperidade é aumentar possibilidades. Foi exatamente essa visão que permitiu empresas como a Microsoft crescerem de forma extraordinária. Em vez de enxergar tecnologia como um mercado limitado, seus líderes visualizaram possibilidades que ainda não existiam. O mesmo acontece com a Apple. Quando muitos especialistas acreditavam que o mercado estava saturado, a empresa criou novas categorias de produtos e abriu espaços que ninguém conseguia enxergar. O ponto em comum entre essas histórias não é apenas inovação, é mentalidade. Líderes que prosperam não tomam decisões baseadas na falta, tomam decisões baseadas em possibilidades. E essa diferença muda tudo. Imagine dois gestores diante da mesma situação. A empresa enfrenta uma queda de vendas. O primeiro entra em modo de sobrevivência. Corta investimentos importantes, interrompe treinamentos, reduz iniciativas estratégicas, comunica medo para a equipe. Já o segundo líder também reconhece o problema, mas faz uma pergunta diferente. O que essa situação está tentando me ensinar? A partir dessa pergunta, ele procura oportunidade de melhoria, inovação, eficiência e crescimento. Os dois receberam a mesma notícia, mas criaram futuros completamente diferentes, porque aquilo que domina sua mente acaba influenciando suas decisões, e suas decisões constroem seus resultados. Por isso, se você deseja prosperar como líder, precisa observar com honestidade quais pensamentos orientam suas ações diariamente. Você está liderando a partir da abundância ou da escassez? Está tomando decisões guiadas pela confiança ou pelo medo? Porque muitas vezes a prosperidade que você busca não está sendo bloqueada pelas circunstâncias. Ela está sendo limitada pelas lentes através das quais você escolheu enxergar o mundo. Tópico 3. A autoimagem que determina o tamanho da prosperidade que você consegue receber. Existe uma pergunta que poucos líderes fazem a si mesmos. E, paradoxalmente, essa pode ser uma das perguntas mais importantes de toda a sua carreira. A pergunta é: eu realmente acredito que mereço prosperar? Talvez à primeira vista a resposta pareça óbvia. A maioria das pessoas diria imediatamente: claro que sim. Mas as respostas mais importantes não estão nas palavras, estão nos comportamentos. Porque a sua autoimagem sempre revela aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Muitos líderes afirmam que desejam crescer, ganhar mais dinheiro, ocupar posições maiores e construir empresas mais prósperas. Mas no fundo carregam crenças invisíveis que sabotam esse processo. Alguns acreditam que pessoas bem-sucedidas precisam sacrificar a própria felicidade. Outros acreditam que prosperidade exige sofrimento constante. Há aqueles que associam riqueza à ganância. E existem líderes que passam anos ouvindo frases como: não sonhe tão alto, isso não é para pessoas como nós, tenha os pés no chão, não queira demais.
Com o tempo, essas mensagens deixam de ser apenas opiniões externas, elas se transformam em parte da identidade da pessoa. E aí surge um dos maiores bloqueios da prosperidade, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma realidade que contradiz profundamente a própria autoimagem. O psicólogo Maxwell Maltz observou isso durante décadas de trabalho com seus pacientes. Ele percebeu que muitas pessoas mudavam completamente sua aparência através da cirurgia plástica, mas continuavam se sentindo limitadas, inseguras e incapazes de alcançar novos resultados. A mudança externa havia acontecido, a interna não. E a mesma lógica vale para líderes. Você pode aprender novas estratégias, pode fazer cursos, pode contratar consultorias, pode ler dezenas de livros, mas se a sua autoimagem continuar pequena, seus resultados tenderão a retornar para aquilo que você acredita merecer. Pense por um instante em alguns dos maiores empreendedores da história. Antes que o mundo acreditasse neles, eles precisaram acreditar em si mesmos. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e, mesmo assim, não abandonou a visão que tinha sobre si mesmo. Oprah Winfrey enfrentou inúmeras rejeições antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta. Nenhum deles construiu prosperidade porque recebeu aprovação imediata. Eles construíram prosperidade porque possuíam uma identidade maior do que os obstáculos que encontraram. E aqui existe uma lição poderosa para qualquer líder. Sua empresa dificilmente crescerá além da visão que você tem de si mesmo. Sua equipe dificilmente acreditará mais em você do que você acredita. Se a sua autoimagem é baseada em medo, dúvida e limitação, essas emoções inevitavelmente aparecerão em suas decisões. Mas quando sua identidade passa a ser construída sobre competência, responsabilidade, aprendizado contínuo e confiança, algo extraordinário acontece. Você começa a agir de forma diferente, você assume desafios maiores, você se posiciona melhor, você comunica com mais clareza, você cria oportunidades que antes não enxergavam. E pouco a pouco sua realidade começa a refletir a nova pessoa que você decidiu se tornar. Porque prosperidade não é apenas uma questão de recursos, é uma questão de identidade. E a vida costuma entregar evidências daquilo que você acredita ser capaz de receber. Tópico 4. O hábito invisível que destrói a prosperidade dos líderes, a autossabotagem. Existe algo que impede muitos líderes de prosperarem, mesmo quando possuem conhecimento, experiência, talento e oportunidades à sua disposição. E o mais impressionante é que esse inimigo raramente é percebido. Ele não aparece nos relatórios financeiros, não surge nas reuniões estratégicas, não está nos indicadores de desempenho, ele acontece dentro da mente. Estamos falando da autossabotagem. A autossabotagem é um dos fenômenos mais silenciosos e destrutivos da liderança. Ela acontece quando uma pessoa deseja profundamente um resultado, mas seus pensamentos, emoções e comportamentos caminham na direção oposta. É como dirigir um carro com um pé no acelerador e outro no freio. Por fora existe movimento, por dentro existe resistência. Muitos líderes vivem exatamente assim. Dizem que querem prosperar, mas evitam se expor. Dizem que querem crescer, mas têm medo de assumir riscos calculados. Dizem que querem aumentar os resultados da empresa, mas continuam repetindo decisões que claramente não funcionam. Dizem que desejam uma equipe mais forte, mas centralizam tudo em si mesmos. A pergunta é: por quê? Porque a mente humana busca coerência, mesmo quando essa coerência limita nosso crescimento. Se uma empresa acredita, ainda que inconscientemente, que não merece prosperar, encontrará maneiras de impedir a própria prosperidade. Se acredita que sucesso gera sofrimento, começará a associar crescimento à dor. Se acredita que dinheiro corrompe as pessoas, poderá criar barreiras internas sempre que se aproximar de maiores resultados financeiros.
Foi algo semelhante que aconteceu com muitos empreendedores que construíram grandes fortunas e depois perderam quase tudo. Diversos estudos sobre comportamento financeiro mostram que não é raro pessoas alcançarem um nível extraordinário de sucesso e pouco tempo depois tomarem decisões impulsivas que colocam tudo em risco. O problema não era falta de inteligência, era incompatibilidade entre os resultados conquistados e a identidade que carregavam. Nas empresas, isso acontece diariamente. Um líder recebe uma oportunidade para assumir uma posição maior, mas começa a duvidar de si mesmo. Uma empresa encontra espaço para crescer, mas seus gestores ficam excessivamente focados nos riscos e ignoram as possibilidades. Uma equipe apresenta potencial maior para inovar, mas o medo do erro bloqueia qualquer tentativa de mudança. E aos poucos, a prosperidade começa a escapar pelas pequenas decisões do cotidiano. A verdade é que a autossabotagem raramente se apresenta como um comportamento claramente negativo. Muitas vezes ela se disfarça de perfeccionismo, de excesso de cautela, de necessidade de controle, de busca incessante por aprovação. Por isso, líderes prósperos desenvolvem um hábito fundamental. Eles observam constantemente os próprios pensamentos. Eles se perguntam: esta decisão está sendo tomada pela confiança ou pelo medo? Estou protegendo meu futuro ou protegendo minhas limitações? Porque existe uma enorme diferença entre agir com prudência e agir por insegurança. E a prosperidade costuma florescer exatamente no momento em que o líder para de lutar contra si mesmo e começa a alinhar suas ações com a visão de futuro que deseja construir. Tópico 5. Por que alguns líderes enxergam oportunidades enquanto outros enxergam apenas problemas? Imagine duas pessoas caminhando pela mesma estrada. As duas enfrentam a mesma economia, o mesmo mercado, os mesmos desafios, até as mesmas incertezas. Mas ao final de alguns anos, uma delas construiu crescimento, prosperidade e novas possibilidades. A outra continua reclamando das circunstâncias. O que explica essa diferença? A resposta está naquilo que cada uma escolheu observar. Existe uma frase muito conhecida atribuída a Henry Ford que diz: se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Independentemente da autoria exata, a mensagem continua extremamente atual, porque a mente humana tende a procurar evidências para confirmar aquilo em que acredita. Se um líder acredita que o mercado está impossível, começará a perceber apenas sinais que reforçam essa conclusão. Notará clientes difíceis, concorrentes agressivos, problemas internos, crises externas. E quanto mais atenção dedicar a esses elementos, mais eles ocuparão espaço em sua realidade. Mas existe outro caminho. Líderes prósperos não ignoram os problemas. Eles simplesmente se recusam a permitir que os problemas sejam a única coisa que enxergam. Enquanto muitos perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntam: como posso transformar essa situação em uma oportunidade? Essa mudança de pergunta altera completamente a qualidade das respostas encontradas. Durante a crise financeira de 2008, muitas empresas desapareceram, outras conseguiram crescer. Algumas organizações revisaram processos, fortaleceram relacionamentos com clientes, investiram em inovação e encontraram caminhos que antes passavam despercebidos. O ambiente era o mesmo, a diferença estava na forma de pensar. Nas empresas, vemos isso acontecer todos os dias. Quando um colaborador comete um erro, alguns líderes enxergam apenas prejuízo. Outros enxergam uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Quando surge um conflito na equipe, alguns enxergam ameaça. Outros enxergam a chance de fortalecer relacionamentos e melhorar processos. Quando o mercado muda, alguns entram em pânico. Outros buscam entender como podem gerar valor de uma forma diferente. Perceba que prosperidade não significa ausência de desafios.
Nenhuma empresa bem-sucedida chegou ao topo sem enfrentar dificuldades. Nenhum líder construiu uma carreira extraordinária sem passar por momentos de incerteza. A diferença é que líderes prósperos treinam a própria mente para procurar possibilidades onde a maioria das pessoas vê limitações. E este treinamento começa com uma decisão simples, a decisão de direcionar sua atenção para aquilo que pode ser construído, não apenas para aquilo que precisa ser consertado. Porque aquilo que recebe sua atenção cresce. E líderes que prosperam sabem que oportunidades costumam estar escondidas exatamente nos lugares onde a maioria das pessoas decidiu parar de procurar. Tópico 6: o preço invisível do medo. Como líderes perdem prosperidade sem perceber. Existe uma emoção que já destruiu mais sonhos, mais empresas e mais oportunidades do que qualquer crise econômica: o medo. E não estamos falando daquele medo evidente que paralisa completamente uma pessoa. Estamos falando do medo silencioso, o medo que se disfarça de prudência, o medo que se veste de racionalidade, o medo que convence o líder que ainda não é o momento certo. Muitos profissionais passam anos esperando as condições perfeitas para agir. Esperam mais experiência, mais segurança, mais informações, mais recursos, mais garantias. Mas a verdade é que as grandes oportunidades raramente chegam acompanhadas de garantias. Quando pensamos em líderes e empreendedores que construíram histórias extraordinárias, encontramos algo em comum. Elas não eram pessoas sem medo, elas eram pessoas que aprenderam a agir apesar do medo. Quando Howard Schultz teve a visão que transformaria a Starbucks em uma marca global, muitos investidores não acreditaram no projeto. Quando a empresa ainda era pequena, inúmeras pessoas enxergavam riscos, mas Schultz enxergava possibilidades. Se tivesse esperado a aprovação de todos, provavelmente a história teria sido diferente. Nas organizações acontece exatamente a mesma coisa. Muitas vezes, o medo impede um líder de fazer conversas difíceis, impede delegação, impede inovação, impede decisões estratégicas que poderiam transformar completamente os resultados da empresa. E existe algo ainda mais perigoso: o medo não gera apenas perdas visíveis, ele gera perdas invisíveis. Você consegue perceber quando perde medo, consegue perceber quando perde um cliente, consegue perceber quando um projeto fracassa. Mas como medir as oportunidades que nunca chegaram a existir porque você não agiu? Como medir as parcerias que nunca foram construídas, as ideias que nunca foram apresentadas, as decisões que nunca foram tomadas, as portas que nunca foram abertas? Essa é a parte mais cara do medo. Ele não cobra apenas pelo que você perdeu, ele cobra pelo futuro que deixou de construir. Líderes prósperos entendem uma verdade fundamental: coragem não significa ausência de insegurança. Coragem significa avançar mesmo quando a insegurança está presente. Significa confiar mais na visão do que nas circunstâncias momentâneas. Significa acreditar que crescimento, aprendizado e prosperidade costumam estar do outro lado das decisões que mais nos desafiam. Por isso, vale a pena refletir: quantas decisões importantes da sua vida profissional estão sendo adiadas neste momento? Quantos projetos permanecem apenas no papel? Quantas oportunidades estão esperando uma atitude que você ainda não tomou? Porque muitas vezes o maior obstáculo para a prosperidade não está no mercado, não está na concorrência, não está na economia. Está na decisão de permitir que o medo continue ocupando um espaço que deveria pertencer à sua visão de futuro. E toda vez que a visão se torna maior que o medo, novas possibilidades começam a surgir. Tópico 7: a responsabilidade que transforma líderes comuns em líderes prósperos. Existe um momento na trajetória de todo líder em que ele precisa fazer uma escolha que separa aqueles que permanecem presos às circunstâncias daqueles que começam a construir uma realidade diferente.
Essa escolha chama-se responsabilidade. Mas atenção, não estamos falando de culpa. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Culpa faz você olhar para o passado, responsabilidade faz você criar o futuro. Quando algo dá errado em uma empresa, é muito fácil encontrar culpados: a economia, o mercado, o concorrente, a equipe, o cliente, o governo. Em alguns casos, esses fatores realmente influenciam os resultados, mas líderes prósperos fazem uma pergunta diferente. Eles perguntam: o que está sob meu controle nesse momento? E essa pergunta muda completamente o jogo, porque a prosperidade começa quando você direciona a sua energia para aquilo que pode influenciar. Pense em um capitão conduzindo um navio durante uma tempestade. Ele não controla o vento, não controla as ondas, não controla o clima, mas controla suas decisões, controla sua postura, controla sua capacidade de liderar a tripulação, controla a direção que escolhe seguir. Nas empresas acontece exatamente o mesmo. Os líderes mais admirados não são aqueles que enfrentam menos problemas, são aqueles que assumem responsabilidade diante dos problemas. Durante anos, a Netflix enfrentou desafios que poderiam ter destruído o negócio: mudanças tecnológicas, concorrência crescente, transformação no comportamento dos consumidores. Mas seus líderes não ficaram presos àquilo que não podiam controlar. Mantiveram o foco na adaptação, na inovação e na criação de valor. E essa postura fez toda a diferença. Quando um líder assume responsabilidade, algo poderoso acontece. Ele deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da própria história. Isso não significa ignorar dificuldades. Significa reconhecer que, independente do cenário, sempre existe uma próxima decisão possível. Sempre existe uma ação que pode ser tomada. Sempre existe um aprendizado que pode ser extraído. A responsabilidade é uma das bases da prosperidade porque devolve ao líder o seu poder de escolha. E toda transformação começa exatamente aí. No momento em que você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que eu posso fazer a partir daqui, porque líderes prósperos não esperam condições perfeitas para agir. Eles assumem responsabilidade pelo próximo passo. E é justamente esse próximo passo que, repetido ao longo do tempo, constrói resultados extraordinários. Tópico 8. A visão de futuro que atrai prosperidade para líderes e empresas. Existe uma característica presente em praticamente todos os líderes que construíram algo extraordinário. Eles conseguem enxergar um futuro que ainda não existe. Enquanto a maioria das pessoas está concentrada apenas nos problemas do presente, esses líderes mantêm sua atenção naquilo que desejam construir. Isso não é fantasia, não é pensamento mágico, é direcionamento mental. Toda grande realização nasce duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Mas antes de existir uma empresa de sucesso, alguém precisou imaginar essa empresa. Antes de existir uma equipe de alta performance, alguém precisou acreditar que ela era possível. Antes de existir prosperidade, alguém precisou desenvolver uma visão clara do que significava prosperar. É exatamente por isso que líderes sem visão acabam gastando grande parte da sua energia apenas apagando incêndios. Vivem reagindo aos acontecimentos, resolvem problemas o dia inteiro, mas raramente encontram um tempo para construir o futuro. E quando isso acontece durante anos, a empresa pode até sobreviver, mas dificilmente alcançará todo o seu potencial. Pense na trajetória de Walt Disney. Quando ele falou sobre a criação de um parque temático completamente diferente de tudo que já existia na época, muitas pessoas consideraram a ideia impossível. Mas Disney conseguia enxergar algo que ainda não estava visível para os outros. Ele possuía uma visão tão clara que foi capaz de mobilizar pessoas, recursos e esforços em direção a ela. A prosperidade costuma seguir esse mesmo princípio. Ela cresce onde existe direção, ela cresce onde existe propósito, ela cresce onde existe clareza.
Quando o líder não sabe exatamente para onde deseja levar sua carreira, sua equipe ou sua empresa, qualquer dificuldade parece maior do que realmente é. Mas quando existe uma visão inspiradora do futuro, os desafios passam a fazer parte do caminho. Por isso, uma das perguntas mais importantes que você pode fazer a si mesmo é: qual é a visão que está guiando minhas decisões hoje? Não a visão para a próxima semana, não a visão para o próximo mês, mas a visão para os próximos anos. Que tipo de líder você deseja se tornar? Que tipo de empresa deseja construir? Que legado deseja deixar? Porque a mente humana tende a criar mais daquilo que recebe atenção de forma consistente. E líderes prósperos compreendem algo fundamental. Eles não permitem que as circunstâncias definam sua visão. Eles usam sua visão para transformar as circunstâncias. E é exatamente essa capacidade que faz com que algumas pessoas criem oportunidades onde outros enxergam apenas limitações. A prosperidade começa a se expandir quando sua visão de futuro se torna maior do que os desafios do presente. Tópico 9. A prosperidade cresce quando você faz os outros prosperarem. Existe uma crença muito comum no mundo corporativo que destrói carreiras, enfraquece equipes e limita o crescimento de muitas empresas. A crença de que prosperidade é um jogo de soma zero, ou seja, para que alguém ganhe, outra pessoa precisa perder. Para que uma área cresça, outra precisa encolher. Para que um profissional se destaque, outro precisa ser ofuscado. Para que uma empresa prospere, alguém necessariamente será prejudicado. Mas os líderes mais prósperos do mundo descobriram algo diferente. Eles compreenderam que a verdadeira prosperidade é expansiva. Ela cria possibilidades, ela gera valor, ela multiplica oportunidades. Quando observamos organizações extraordinárias ao longo da história, percebemos um padrão interessante. Elas não cresceram apenas porque tinham produtos ou serviços melhores. Elas cresceram porque conseguiram gerar valor para clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e para a sociedade. Quanto mais valor criavam, mais prosperidade retornava para elas. Esse princípio também se aplica à liderança. Existem gestores que tentam crescer controlando informações, centralizando decisões e competindo com a própria equipe. No curto prazo, isso pode até gerar uma sensação de poder, mas no longo prazo limita o potencial de todos ao redor. Líderes verdadeiramente prósperos fazem o oposto. Eles compartilham conhecimento, desenvolvem talentos, criam oportunidades para outras pessoas crescerem, celebram conquistas coletivas, entendem que seu sucesso está diretamente conectado ao sucesso das pessoas que lideram. Foi essa filosofia que ajudou empresas como a Southwest Airlines a construir uma cultura organizacional admirada mundialmente. Durante décadas, seus líderes compreenderam que colaboradores valorizados tendem a oferecer melhores experiências aos clientes, criando um ciclo virtuoso de crescimento. Nas empresas, isso é mais importante do que parece. Uma equipe desmotivada dificilmente produzirá resultados extraordinários. Uma equipe que não confia na liderança dificilmente inovará. Uma equipe que não enxerga oportunidades de crescimento dificilmente entregará todo o seu potencial. Por outro lado, quando as pessoas sentem que estão evoluindo, aprendendo e contribuindo para algo maior, a energia da organização muda. A colaboração aumenta, o engajamento cresce, os resultados aparecem e a prosperidade deixa de ser um objetivo individual para se tornar uma construção coletiva. Talvez por isso os líderes mais admirados sejam aqueles que entendem uma verdade simples. O tamanho da sua prosperidade costuma ser proporcional ao valor que você ajuda outras pessoas a criar. Porque prosperidade sustentável não nasce da competição destrutiva. Ela nasce da capacidade de construir ambientes onde mais pessoas possam prosperar juntas. E quando isso acontece, o crescimento deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna uma consequência natural. Tópico 10. A decisão que pode mudar sua prosperidade a partir de hoje.
Chegamos ao final desse vídeo, mas na verdade talvez esse seja apenas o começo de uma nova forma de enxergar sua liderança, sua carreira e sua prosperidade. Ao longo dessa conversa, vimos que o maior erro da mentalidade que destrói a prosperidade dos líderes não está no mercado, não está na economia, não está na concorrência, não está nas circunstâncias externas. Ele começa quando um líder entrega seu poder às condições ao seu redor e esquece que toda transformação verdadeira nasce primeiro dentro de si. Vimos que escassez pode se esconder através do excesso de controle, que a autoimagem define os limites daquilo que acreditamos ser capazes de conquistar, que a autossabotagem muitas vezes se disfarça de prudência, que o medo cobra um preço invisível sobre oportunidades que nunca chegam a existir, que líderes prósperos assumem responsabilidade pelos seus resultados, que uma visão clara de futuro cria direção mesmo em tempos difíceis, e que a prosperidade mais sólida é aquela que também ajuda outras pessoas a prosperarem. Mas existe uma última reflexão que eu gostaria de deixar com você. Daqui a 5 anos, você estará vivendo as consequências das decisões que toma hoje. A pergunta é: as decisões que você está tomando neste momento estão aproximando você da prosperidade que deseja construir ou estão fortalecendo exatamente a realidade que você deseja transformar? Porque o futuro raramente muda de forma repentina. Ele muda através de pequenas escolhas feitas todos os dias. A escolha de assumir responsabilidade, a escolha de desenvolver uma mentalidade mais forte, a escolha de acreditar em possibilidades maiores, a escolha de agir apesar do medo, a escolha de investir em seu crescimento, a escolha de liderar com propósito. Nenhum líder se torna próspero por acaso. Prosperidade é consequência de identidade, é consequência de visão, é consequência de decisões repetidas ao longo do tempo. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas pode dar o próximo passo. E muitas vezes é exatamente esse próximo passo que inicia uma transformação capaz de mudar uma carreira, uma empresa e até mesmo a vida inteira. Lembre-se, prosperidade não é ter mais coisas, prosperidade é ter mais possibilidades. E a construção dessas possibilidades começa no momento em que você decide se tornar o líder que nasceu para ser. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com outros líderes que também desejam construir prosperidade com propósito. Se puder, deixe um hype nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E escreva nos comentários: eu escolho prosperar. Quero saber qual foi o maior insight que você teve ao assistir esse vídeo.